Olá, pessoal do segundo ano. Nós vamos agora gravar para vocês a 30ª aula de filosofia de 2025. Essa 30ª aula, ela se refere ao módulo 12 da apostila de vocês, tá? Foi outro personagem que eu considerei assim bastante importante para que vocês façam uma revisão na matéria de filosofia para guardar, né, na cabeça esse nome, Montesquieu, porque trata-se de um nome assim bastante importante que vocês vão ouvir falar durante o terceiro ano novamente, porque ele escreveu um livro que foi assim um divisor de águas em termos de filosofia política. Tá? Montesquieu foi um francês, lógico, né? E assim ele pertencia à aristocracia, à nobreza francesa. Todo mundo sabe, lembra das aulas de história do professor Anselmo, e na Europa do século XVII, né, no romper do iluminismo, as principais monarquias se assessoravam de ministros esclarecidos. Foi daí que surgiu o termo despotismo esclarecido. Né? Por que eles se assessoravam de ministros esclarecidos? Né? Com conhecimento, com uma bagagem maior em termos de convívio social e acomodação dos conflitos. Porque exatamente nessa época, a Europa fervilhava com muitos conflitos sociais e econômicos, principalmente devido ao fato da burguesia estar cada vez mais poderosa. A burguesia, por sua vez, insistia que, através do conhecimento, né, a burguesia tinha como objetivo adquirir conhecimento para superar o poder monárquico. Então, a maioria dos reis, a maioria dos monarcas absolutistas procurou se aconselhar com ministros capazes de adaptar as leis e a administração monárquica aos novos interesses burgueses, né, que emergiam na sociedade. Todo mundo sabe também que na França isso não funcionou. A monarquia francesa foi bastante recalcitrante, ou seja, foi resistente à mudança, e assim acabou por ter sido deposta naquele episódio que nós conhecemos como Revolução Francesa, já no século XVIII, 1789. Gente, Montesquieu, apesar de ser membro da nobreza, ele fazia parte de uma nobreza moderada, não da nobreza absolutista radical, daquele pessoal da nobreza que pensa, traduzindo em palavras modernas, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós fazemos as leis, o rei representa o poder de Deus e assim por diante. Portanto, Montesquieu defendeu, junto com a burguesia, ele foi acusado, inclusive, quando ele escreveu aquele livro do poder das leis, do significado das leis, do espírito das leis. Ele foi acusado pela burguesia de estar favorecendo os interesses da nobreza. Porém, Montesquieu, ele desde sempre
ele preza, né, desde do seu retorno dos estudos realizados na Inglaterra, ele preza pela análise criteriosa dos fatos humanos, né, dos interesses dos indivíduos e das transformações sociais serem analisadas por um prisma totalmente cético. Não cético em relação à ciência, obedecendo o critério da ciência, mas usando da racionalidade e do afastamento de qualquer tipo de influência religiosa e finalista. O que seria a influência finalista? Seria aquilo que vinha sendo pregado há 17, 16 séculos, afirmando que o mundo e as relações dos seres humanos, a humanidade, teria um final. Não um final de, acabou, the end. Não é isso. Ela teria uma função. Que todo esse complexo dinâmico do planeta e das civilizações e da fixação dos reinos absolutistas teria sido projeto de uma entidade maior, uma entidade intangível. Tá? Então, o ceticismo de Montesquieu foi em relação aos dogmas e à tradição secular. Né? Agora, ele prezou bastante nos estudos das ciências humanas o mesmo rigor científico das ciências naturais. Porque, veja, nessa época no mundo, as ciências naturais eram observadas, os fenômenos da natureza, as transformações naturais, as reações químicas, elas eram analisadas e observadas com rigor científico, né? Aquela história do racionalismo e, na sequência, o empirismo. As experiências comprovariam a veracidade dos. Nesse momento, gente, é importante lembrar que todos os estudiosos que analisavam economia e as transformações da sociedade advindas com o fenômeno do capitalismo crescente, né, do empoderamento da burguesia, necessitavam, todas as sociedades, tanto os ingleses como os franceses, afirmavam, os ingleses e os franceses que estudavam os fenômenos econômicos, afirmavam que o capitalismo era inevitável, né? Que assim o curso capitalista era inevitável para acompanhar as novas demandas urbanas, tanto da burguesia como da própria população urbana, o crescimento das cidades. Então existia um termo muito usado em francês, que é importante que vocês guardem, que é o laissez-faire e o laissez-passer. E traduzido para o português é deixe fazer e deixe passar. Ou seja, um lema que imperava entre os economistas, sugerindo a liberdade, a livre iniciativa, o aumento da liberdade da iniciativa do ser humano em relação à produção e comércio. Portanto, as sociedades estavam iniciando o seu crescimento nas luzes do iluminismo, e também dizia que o ser humano, que o indivíduo passasse a ser livre para pensar e usasse a sua racionalidade. Lembra que a gente falou bastante a respeito disso, que o poder teria sido transferido sem desacreditar a criatura de Deus, sem desacreditar a entidade divina, mas o poder não emanava só de Deus, emanava do homem, por ele ser
uma criação de Deus. Portanto, o homem, a visão antropológica da história, passaria a acreditar nas invenções e nas observações e nas constatações do ser humano a partir desse momento histórico. Então, seria muito importante que os homens deixassem a economia e a sociedade desenvolver do mesmo jeito que a natureza se desenvolvia, sem qualquer tipo de amarra, sem qualquer tipo de preconceito religioso ou secular. Pessoal, para a gente finalizar essa nossa revisão a respeito de Montesquieu, ele foi o filósofo responsável pela criação da separação dos poderes. Tá? Em virtude dos seus estudos e da sua observação da política em países como a Inglaterra, ele, quando ele voltou para a França para continuar sua vida na nobreza, ocupando um cargo de nobreza francesa, ele propôs que um Estado eficiente deveria ter um poder executivo, deveria ter um poder legislativo e um poder judiciário, como a gente tem hoje. O autor dessa separação entre as ações de poder não é tão simples a separação, não é tão simples, né, como aquele termo que fala, Montesquieu criou a separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, as proposições primitivas, né, sobre os poderes incluiriam a nobreza, que seria dividida em assuntos afins, né? O executivo, como a gente viu na palavra, executaria. O legislativo, ocupado pela nobreza, faria as leis, leges, né? Ele confeccionaria as leis a serem seguidas para que os centros urbanos continuassem a viver em harmonia, para que o ser humano pudesse viver em harmonia numa sociedade. Então, o legislativo seria uma parte do poder real, o poder nobre, a nobreza, e administraria a confecção das leis de acordo com as necessidades. E o judiciário? O judiciário seria aquele poder criado e ocupado por uma parte das pessoas para julgar, pessoas especializadas na legislação, para julgar as demandas e os delitos, né? As anomias ocorridas no convívio social. Então, novamente, eu vou citar que Montesquieu é acusado pela burguesia de puxar a sardinha para a nobreza, mesmo com a criação dos três poderes. Por quê? Porque seria a nobreza que iria ocupar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Essas proposições de Montesquieu viriam a torná-lo um dos pilares, o principal impulso da Revolução Francesa, da finalização do regime absolutista monárquico na França, né, o regime despótico na França, e que, apesar da burguesia e da monarquia terem acusado ele de puxar a sardinha para a própria nobreza, as raízes da República, né, teriam surgido a partir das obras de Montesquieu, que viam a ciência social, a ciência política, como realmente ela era, né? Que pregavam
a análise totalmente abstêmia, né? Sem nenhum viés moral ou religioso, né? As sugestões de política, as sugestões de estruturação política propostas por Montesquieu acabaram sendo adotadas no regime republicano, no regime, entre aspas, preenchido totalmente pela burguesia, né? A monarquia caiu, a burguesia teria conseguido o poder que ela tanto almejava e a população teria, em tese, se visto livre da opressão monárquica, ou seja, daquela história de pagar 1 zilhão de impostos e viver na miséria para a família real viver abastada. Os desdobramentos políticos disso tudo que a gente ainda vê hoje, aquela fartura, aquela gastança lá em Brasília e a gente tendo que apertar os cintos de todos os lados, é mais ou menos um desdobramento do que aconteceu nessa época, tá? na Revolução Francesa. Porém, como não se trata da disciplina de política, a gente não vai entrar nesses detalhes maiores, tá? Gente, eu espero ter esclarecido vocês a respeito de Montesquieu, lembrá-los que é importante vocês guardarem o laissez-faire e o laissez-passer, que é o deixe fazer e deixe passar dos economistas dessa época, para que o capitalismo tomasse força e seguisse o seu caminho crescente, que as proposições de Montesquieu, apesar de terem sido confeccionadas por um nobre, passaram a ser utilizadas na formação da estrutura política republicana. Ok? Gente, pela atenção de vocês todos, eu agradeço muito e desejo bom